nós temos aqui com a gente hoje no Point 21, eles, a galera do São José de Campinas. Como você pode lidar com traumas? Aquela pessoa que de repente tem medo de agulha, aquela pessoa que tem medo de elevador, aquela pessoa que tem medo de tudo. O medo, ao mesmo tempo, ele pode também nos preservar. Já disse pra gente o doutor Yuri, não é isso, doutor Yuri? Exatamente. O medo pode fazer com que a gente tome atitudes adequadas para se preservar, desde que não impeça a gente de tomar a atitude ou fazer a ação que a gente queira. O medo ele vai poder controlar os nossos impulsos e fazer com que a gente possa pensar qual é a ação adequada. Ele não pode virar fobia, ele não pode impedir a gente de ter a ação. Mas o medo, sim, é uma reação instintiva do nosso corpo, né, do nosso cérebro. Uma técnica interessante que eu li certa vez num livro, chama flooding, né? Que você é justamente mergulhar no medo. Alguém que tem medo de elevador, por exemplo, ele vai chegando perto do medo. Num primeiro momento, ele vai se aproximando até que ele consiga. Como é que é esse processo da pessoa lidar com o medo até o ponto de superá-lo? Quando é o medo que trava, a fobia, no caso. Exatamente. Na verdade, essa é uma técnica usada na fobia, geralmente é usada por psicólogo que segue uma linha comportamental que eles chamam de dessensibilização. Você vai fazendo a pessoa vivenciar aos poucos aquela situação, porque se você fizer de uma vez só, vai virar um trauma. Então, você faz a pessoa vivenciar aos poucos a situação, para que ela possa ir diminuindo toda aquela reação de taquicardia, de disparar o coração, de ficar ofegante. Então, você prepara ela de uma forma que ela possa vivenciar sem gerar toda essa reação e criar novas memórias na cabeça que não sejam tão traumáticas. Então, quem trabalha com terapia comportamental costuma trabalhar com esse tipo de dessensibilização. Maravilha, há várias técnicas na psicologia, várias linhas, e a gente quer a participação de mais um profissional com a gente aqui. Olha que maravilha, nós temos a presença do doutor Gastão Ribeiro de Oliveira, psicólogo, psicanalista e hipnoterapeuta. Ele é criador de um projeto que trabalha com trauma infantil, é o projeto Trauma Infantil. Seja bem-vindo, Gastão. É um prazer estar com vocês aqui, Diego. Maravilha. Trauma infantil. Criança é um pouco mais difícil de lidar já no cotidiano, porque ela tem uma compreensão diferente da sua própria história. Quando a pessoa é adulta, ela consegue olhar com maturidade, olha para a história, revendo, revisitando a história com uma mentalidade já amadurecida. Agora, como que trabalha trauma em criança? Bom, Diego, a primeira coisa que a gente definiu, quer dizer, o que é um trauma em criança? Muitas vezes a gente acha que um trauma em uma criança é quando ela é abusada sexualmente ou quando ela, de alguma forma, é exposta a uma situação de grande risco. E o que a gente tem que perceber é que pequenas coisas na vida são traumatizantes. Às vezes uma resposta mal dada por uma professora, às vezes uma situação de escola onde existe um trauma moral, né, vai marcar essa criança para o resto da vida, né? Uma outra coisa importante de pensar é o seguinte, né? Na verdade, essa coisa de que eu preciso ter a cognição para trabalhar um trauma, né? Ela tem mudado ultimamente, né? O nosso Yuri estava falando sobre a questão aí da desensibilização através de cognições, né? Onde você faz uma exposição do sujeito e faz uma normatização de comportamento apesar disso. No projeto Trauma Infantil, a gente criou técnicas novas de ponta que trabalham com o que a gente chama com memórias procedimentais, que são as memórias traumáticas e junto com memórias cognitivas e com um ótimo resultado, né? Através de conceitos de neurociências, de estimulações diferenciadas, que vão fazer esse trabalho de uma forma simples. Na verdade, a gente tem que parar com essa coisa de que você tem que entender a história para você formatar uma terapia. É importante quando você é adulto, mas criança, né, é diferente do adulto, né, é igual uma planta. Se ela entortou, você bota uma pala que ela cresce reto, né? Depois de torto, que é um pouco mais difícil de trabalhar, né? E a gente pode trabalhar com a criança, né, através de procedimentos que usam um pouquinho de hipnose, usam um pouquinho de estimulação psicossensorial, e fazer a desensibilização, também faz um pouquinho de exposição, como diz o Yuri, e fazer uma desensibilização completa, né? De uma forma muito mais fácil do que é com adultos, né? E quanto menor o trauma, mais fácil é trabalhar. Por exemplo, um abuso sexual é muito mais difícil ser trabalhado, né, do que o que a gente chama de um abuso moral, né, que é a criança ser exposta a um xingamento de professor, de pai ou algo parecido. Maravilha. Né? Gastão, nós temos uma pergunta aqui dos jovens, nós temos a presença de um colégio aqui, você está entrando no programa agora, mas desde o primeiro bloco essa galera está aqui e também vai fazendo perguntas para os nossos convidados.
Fala o seu nome, garoto, e a sua pergunta. Eu sou o Tomás e a minha pergunta vai para o Dr. Yuri. Em relação ao trauma, na questão do tratamento, em média, quanto tempo demora para que seja curado de vez o trauma? Olha, na verdade, vai variar muito de acordo com a pessoa, com o trauma que ocorreu e com o tratamento que você vai seguir. Eu acho que o Dr. Gastão está falando aí muito bem. Você tem diversos tipos de traumas e cada pessoa, como a gente falou no primeiro bloco, vai reagir a esse trauma de uma forma diferente. É um trauma que foi uma repetição de eventos sucedidos por um trauma moral, então, bullying, por exemplo, que hoje se fala tanto, você vai ter, de acordo com a pessoa, às vezes, em alguns meses, conseguem lidar bem. Algumas pessoas, se esse bullying foi por muitos anos, e é alguém que já é fragilizado emocionalmente, pode levar, às vezes, anos também para melhorar. Então, vai variar muito. Quando a gente fala aí, e é uma preocupação para quem é da área da psicologia, tanto o Dr. Gastão como minha, quando a gente fala de abusos sexuais, numa infância, por exemplo, aí já são casos graves que a gente pega e que realmente levam um tempo muito grande, porque é uma invasão muito grande para a personalidade, para a pessoa. E abuso sexual, seja em criança, seja em adulto, queira ou não, é uma violência muito grande para a pessoa. E aí já leva um tempo muito maior. Agora, doutor Gastão, também há uma resistência dos pais, né, a levar os filhos para o psicólogo. Existe, é claro, uma conscientização e há muita gente que tem isso presente, né? Olha, não, o psicólogo é esse profissional que vai me ajudar, mas ainda há um ranço, uma coisa que ficou do passado de que o psicólogo, ele é aquele que trabalha com gente louca, não vou levar meu filho porque meu filho é normal, e aí acaba atrapalhando o processo de cura, né, e de saúde psíquica da criança, não é isso? Isso depende muito do lugar onde você mora. Eu sinto que nas pequenas cidades, essa realidade que você está falando, ela é muito maior do que nas grandes cidades hoje, né? O que existe hoje é uma grande informação sobre trauma, sobre processo de terapia. E o que eu percebo é que quanto maior o município, menor o preconceito, né? Mas também percebo que, às vezes, uma cidade um pouco menor, né, existe uma dificuldade maior de aceitar isso. Porque, na verdade, os erros dos nossos filhos são como se fossem erros nossos. Eu queria voltar um pouquinho na pergunta do Tomás, que é uma pergunta muito importante, com relação a tempo de duração, né? Que o Uri falou com muita convicção sobre isso. Em termos de trauma, existe o que a gente chama de uma memória de procedimento. Diante de uma situação de perigo, de medo, como se foi falado até recentemente, a gente tem o que a gente chama de uma resposta de sobrevivência, que é fugir, lutar, né? Se fugir e lutar não é possível, eu congelo. Quando eu faço esse congelamento, isso provoca o que a gente chama de memórias procedimentais, numa estrutura bem no meiozinho do meu cérebro, chamado amígdala hipocampal. Quanto mais memórias de procedimentos eu faço durante um trauma, quanto mais violento, quanto mais abusivo ele for, maior será a dificuldade, mais tempo eu tenho para tratar. Por exemplo, um trauma por perda, ele é de fácil e rápido tratamento. Já um trauma de abuso sexual, onde existe um congelamento muito grande, você tem uma longa distância a percorrer, se torna um pouquinho mais duradouro o tempo de tratamento de um trauma. Então, isso tem uma relação direta com o tipo de memória que se faz durante um procedimento de trauma. Fala, Tchelão. Vou fazer uma pergunta para o Dr. Gastão. Você já pegou algum caso... Oi? Tchelão. Oi. Tchau. Oi. Você já lidou com algum caso, assim, por exemplo, de algum trauma antes, na época da gestação, e se realmente isso acontece e também como é feito esse tipo de tratamento? A pessoa carregar um trauma que, às vezes, ela pode ter vivido antes de nascer. Existem algumas teorias hoje que são comprovadas cientificamente que o trauma ele é passado a nível geracional, né? Aquilo que nós vivemos é passado para os nossos filhos e assim por diante, né? Não seria por uma questão de DNA, mas assim por memória celular. Isso é muito comum, por exemplo. Você vê o trabalho hoje com transplantados cardíacos, né? Se sabe hoje que o transplantado cardíaco leva alguma memória de quem recebeu o coração, né? Isso quer dizer o quê? Que em cada célula sua existe um pequeno pacote de memória do seu antepassado, né? E isso faz com que a pessoa carregue traumas dos seus antepassados, né? Agora, uma outra coisa importante é que se sabe que a partir do primeiro mês de gravidez
ou 45 dias, já existe sistema límbico funcionando num feto. Então, é possível que aquilo que a mãe vivencie como trauma também afete diretamente o que a gente chama o neném que está na barriga dela. Né? Então, é fundamental hoje você abrir opções de tratamento, né? Você ter algumas técnicas, abordagens que possam, inclusive, trabalhar com esse tipo de memória. Né? Existe muita coisa nova em psicoterapia que precisa ser conversada, trabalhada, inclusive falada, né? Porque é muito pouco falado sobre isso. Né? Mas existe hoje a questão da memória geracional presente. Interessante. O que o senhor pensa a respeito, doutor Yuri? Não, concordo totalmente. Na verdade, até para complementar isso, os estudos hoje das neurociências têm comprovado muito o que a gente na psicologia já trabalha há tanto tempo. E a gente tem essas estruturas, como o Dr. Gastão falou, das amígdalas cerebrais, que são duas estruturas bem no interior do cérebro e que, quando a gente estuda a evolução das espécies, a gente sabe que elas estão presentes desde répteis, anfíbios, mamíferos, que são responsáveis por essa nossa reação ao medo. É responsável pelo processamento das nossas emoções, principalmente as emoções mais primitivas, como o medo. E a amígdala cerebral, ela já está presente no nosso cérebro, como o Dr. Gastão falou, desde a gestação, por volta dos 45 dias de vida fetal. O feto, muitas mulheres com 1 mês e meio de gravidez nem sabem que estão grávidas, o feto já é capaz de sentir medo, porque você já tem uma amígdala formada. Essa amígdala, ela fica perto de uma outra área do cérebro que chama o hipocampo. O hipocampo, ele é responsável por fazer a gente gravar as nossas memórias conscientes. Só que ele só funciona plenamente a partir de 2, 3 anos de idade. Então, a gente é capaz de gravar sensações ruins, de medo, ou situações que a gente viveu emocional, desde a gestação ou no 1º, 2º ano de vida, sem ter a memória do que aconteceu. Então, um bebê que, com 1 ano de idade, vê a mãe vendo uma barata e a mãe grita, ah, barata! O bebê não tem a noção. A gente não é para ter medo de barata. Só que, quando ele vê a mãe reagindo assim, causa um susto nesse bebê, que fica gravado essa sensação ruim. Ele não tem a recordação do que aconteceu, mas com 5, com 7, com 10 anos, fala que odeia barata. Por quê? Não sei. Desde sempre eu odiei. E aí, quando você percebe, tem desde essa gravação dessas gerações que vêm, como também de situações que você vivenciou e não recorda conscientemente, mas a sensação ruim ficou gravada. A amígdala cerebral, ela grava nossas sensações, não o fato em si. E isso que acaba causando muitos traumas. E é a amígdala, junto com outras substâncias do nosso cérebro, a gente chama de substâncias periaquedutais, são nomes complicados, que são responsáveis por essas reações nossas de instintivas, de luta ou fuga, ou paralisação. Então, a gente tem histórias assim de pessoas que são todas fortonas, grandonas, e falam assim, não, se eu ver um assalto, eu arrebento o cara, eu vou lutar, vou fazer tudo, e na hora do assalto ele trava, e não consegue reagir. E mães que falam assim, filho, eu falo milhões de vezes, se você passar por um assalto, uma coisa, não faça nada, fica quietinho, não reaja. E quando ela passa por um assalto e vê o assaltante perto do filho, ela pula em cima do assaltante, dá bolsada, e depois que passa, ela se assusta. Fala, mas o que eu fiz? Eu sou uma louca. Porque é uma reação de instinto. E, muitas vezes, a gente nem sabe como a gente vai reagir nessa hora. Uns acham que vão lutar e paralisam. Outros acham que vão, nossa, acho que se eu passar por isso, eu vou ficar parado. E não fica. Então, são reações do nosso instinto. E a gente tem uma área do cérebro, que é a parte da frente do cérebro, do pré-frontal, que, infelizmente, só funciona totalmente por volta dos 25 anos de idade, que é quando a gente está maduro, que vai fazer uma ligação com a amígdala e faz a gente aprender a lidar com esses instintos. Então, a gente não deixa de ter medo quando está maduro. A gente aprende a ter reações adequadas frente ao medo. Há uma teoria, eu não sei precisar o nome da teoria, mas eu já ouvi inúmeras vezes, inclusive até em palestra da igreja, que o pessoal fala assim, olha, até os 5 anos de idade, a maioria das memórias, os traumas da criança, até os 5 anos de idade. Isso procede? Como é que é essa teoria? Eu queria que o doutor Gastão falasse, o senhor já ouviu sobre isso? Até os 5 anos se formam as principais memórias na criança, é isso ou não? Como é que é? Não é isso não. Né? O que acontece é o seguinte, né? Existem formas diferentes de se formar a memória. Né? Até os 3 anos de idade, né? As amígdalas hipocampais já estão, de alguma forma, funcionando, mas o hipocampo, que
doutor Yuri falou aí, que é o que é responsável pela formação da memória duradoura, de longa duração, aquilo que eu me lembro para sempre. E outra parte importante, que é a parte temporal, que vai fazer a distribuição, para fazer o que a gente chama de uma memória autobiográfica, que eu vou me lembrar, né? Só começa a funcionar depois de 3 anos de idade. Então, tudo aquilo que é formado anterior aos 3 anos de idade é formado como memória de sensação, né? Tudo aquilo que é formado posterior aos 3 anos de idade é formado como memória de sensação mais memória autobiográfica. Não é que uma criança de 2 anos não se lembre do seu aniversário. Se lembra, é claro que ela se lembra. Ela não registra aquilo para sempre, né? Por quê? Porque não está pronto para se formar, né? Não importa, o que importa aí é a forma como se dá o trauma. Quanto mais congelamento eu tenho, mais memórias de procedimento eu tenho e mais difícil é de trabalhar, né? A idade pouco importa. Agora né? tem uma coisa... O caso mais grave que eu já atendi de trauma foi um abuso sexual feito aos 9 meses de idade. Não existe registro dessa memória, né? Mas a gente sabe que existe o abuso. Então, a pessoa fica descompensada para o resto da vida. Sim. Né? Agora, existe uma outra coisa que é interessante, que é justamente a falsa memória também. Eu queria que vocês falassem disso. A mãe pode criar uma falsa memória no filho, a gente pode achar que viu, porque ouviu uma história e você acaba passando por isso, ou você conta, no caso da falsa memória, você conta tanto uma mentira que aquela mentira acaba sendo uma verdade que você acredita, e os seus eleitores também, não só os eleitores, mas outras pessoas, né? Essa foi boa. O que acontece? Esse é um fato importante, né? Existe a memória do ouvir falar, ou a falsa memória, como você está falando, né? Por exemplo, né? Se você nasceu com 3 cordões enrolados no pescoço, né? E a sua mãe repete para você a vida inteira que você nasceu com 3 cordões enrolados no pescoço, que foi muito difícil o seu parto, né? Que você quase morreu. E mãe repete isso, né? Você vai fazendo um registro dessa memória autobiográfica, né? E ela passa a ser verdadeira, né? Em termos de funcionamento cognitivo, não em termos de sensação, né? A dificuldade maior, por exemplo, num terapeuta de trauma, é avaliar o que é a memória falsa e o que é a memória real. Existe um outro fato também, tá? Que é da natureza da memória que a gente fala, né? Por exemplo, a memória autobiográfica, né? Essa memória que a gente guarda para sempre, né? Ela vai, com o tempo, se ampliando, né? Por exemplo, um trauma de abuso sexual ocorrido aos 5 anos, se ele tem uma potência X, né, durante o abuso, ela vai ter uma potência 10x na hora que você se sensibilizar 10 anos depois. Ela vai ganhando em tamanho, em espectro, fica muito mais difícil de você trabalhar. Quanto mais rápido você atualmente faz o que a gente chama de sensibilização, mais fácil é, né? Então, é assim que funciona a memória falsa, é por repetição, é igual a verdade chinesa, né? Que é a mentira dita 3 vezes vira uma verdade, né? E que é o que acontece com a memória falsa. Interessante é quando a gente falar que é traumatizado, pesquisar para ver se não é uma falsa memória criada por alguém, pelo pai, pela família, por um superior. Isso é muito interessante. Agora... Mas você tem os instrumentos de avaliação que validam isso. Por exemplo, atualmente a gente faz qualquer avaliação de trauma através de biofeedback, que são as respostas corporais. A pessoa tem que acionar um nível de resposta para a gente saber que é trauma. Aí você diferencia uma memória falsa de uma memória verdadeira. Maravilha. A gente vai continuar falando sobre isso. Daqui a pouco a gente tem um VT muito legal sobre apelidos. A galera vai pegar e você vai ouvir e muita gente vai contar como que lida com o apelido. A galera do Colégio São José também, eu achei muito interessante a participação da galera, algumas futuras psicólogas aqui. Interessante a gente falar até de termos técnicos e cerebrais e físicos, porque às vezes a pessoa acha que a psicologia é uma ciência subjetiva, né? Uma coisa, vamos fazer uma terapia, meu amigo, você tem que estudar muito e é uma ciência precisa. É por isso que quem faz terapia consegue se livrar de traumas e esse é o grande objetivo que a gente tem para você aqui. Além disso, é claro, de toda a ciência e da ajuda da ciência, nós que somos católicos, um canal confessional aqui, nós acreditamos também que você pode fazer uma oração, você pode rezar e pedir para que Deus também te auxilie, iluminando a sua inteligência, iluminando
ensinando e curando também essas suas memórias. A gente vai para o intervalo e volta já!